bem-vindo à entrevista especial. É meu convidado hoje Jorge Botelho Muniz, autor do livro Guia de Bolsa, Introdução ao Mercado de Capitais, um livro que foi inicialmente lançado em 1986 e que se tornou um best-seller. Jorge, muito obrigado por ter aceito o convite do ETV para esta entrevista especial. Começo por perguntar-lhe se este pretende mesmo ser um livro, um guia para o comum dos portugueses. Exato. Em 1986 eu lancei, patrocinado até por algumas instituições financeiras, um livro que se chamava Guia de Bolsa, que tinha por objetivo, obviamente didático, de ensinar e de transportar para as pessoas os grandes problemas ou as grandes questões do mercado de capitais. Este livro aqui, portanto, relativamente ao outro, este é o desenvolvimento, o outro é profundamente incipiente face a este, porque o mercado de capitais cá em Portugal e mesmo no mundo inteiro não estava tão desenvolvido como efetivamente está hoje. Este trabalho tem por objetivo explicar às pessoas e dar às pessoas a noção do que se passa no mercado de capitais, mas explicando-lhes os instrumentos, os diversos instrumentos, e tendo por base a história dos próprios instrumentos. Eu presumo que as pessoas não entenderão o que são hoje os instrumentos, os diversos instrumentos, os múltiplos instrumentos do mercado de capitais, sem terem uma ideia, efetivamente, de como é que eles apareceram. E como é que são utilizados ao longo, e foram utilizados ao longo da história, a necessidade deles e a sua utilidade ao longo dos tempos, a sua evolução ao longo dos tempos e a correlação e relação desses mesmos instrumentos, não só entre si, como com o próprio mercado, com tudo aquilo que é o ambiente do próprio mercado. É possível explicar de forma simples aos portugueses como é que funciona o mercado de capitais? Exatamente, este é o grande objetivo, porque precisamente em 2008, quando nós assistimos a toda a grande crise financeira, começámos a ver e verificámos que, de facto, as populações estavam instrumentalizadas. E estavam instrumentalizadas quer pelos governos, quer pelas autoridades de supervisão, porque não explicaram convenientemente o que é que estava a passar e qual foi o grande problema da crise, onde é que estava a questão central da própria crise. E, obviamente, para, de certa forma, alijar alguma das suas responsabilidades, explicaram e deram a entender todo um conjunto de situações, como se as culpas fossem dos mercados e não fossem das autoridades, quer de supervisão, quer dos próprios governos. A grande culpa da crise de 2008, para mim, aliás, e para um conjunto de pessoas, é dos governos e das supervisões. E de algumas entidades reguladoras, ou das entidades reguladoras, porque não souberam antecipar as situações ou porque elas tinham informação sobre tudo o que estava a passar. E não quiseram atuar. Em meu entender, não quiseram atuar. E gerando, efetivamente, todo um problema de mercado. É evidente que nós sabemos perfeitamente que se essas entidades tivessem atuado, enfim, seriam, de certa maneira, levariam com o ónus do efeito dominó. Portanto, porque ao terem atuado, arrastariam o mercado para uma situação de grandes problemas. E elas não queriam ser acusadas disso. E, portanto, olha, desleixaram-se e deixaram perfeitamente o mercado atingir tudo aquilo que atingiu, e depois vieram com explicações mais deficientes, mais desajustadas da grande realidade. E é isto que este livro pretende a propiciar, uma informação sobre os instrumentos, como é que eles apareceram, a sua utilidade, os riscos dos próprios instrumentos. Isto é extremamente importante nesta matéria, porque nós assistimos, quer no mundo, quer mesmo cá em Portugal, os grandes problemas que aconteceram, inclusive na banca, advêm
dificuldades e problemas na supervisão e nas entidades reguladoras, porque não souberam atuar atempadamente e deixaram que determinadas situações ocorressem, que evoluíssem, que tomassem proporções enormíssimas. E está claro que, obviamente, isto foi logo aproveitado por quem está contra os mercados, não é? Por quem considera que os mercados até nem devem existir, não é? Portanto, que é uma coisa desajustada do mundo de hoje, mas acusando e adjetivando todo um conjunto de pessoas, de entidades, etc., da forma mais desajustada e não explicando convenientemente o que é que sucedeu. Ficou surpreendido com os esqueletos, chamemos-lhe assim, que foram encontrados nos Estados Unidos, nomeadamente onde teve origem toda esta crise? Repare bem, este trabalho, obviamente, explica o que é um mercado regulamentado e o que é um mercado não regulamentado. O mercado não regulamentado avançou fortemente a partir do presidente Reagan, porque efetivamente há aqui uma questão que é extremamente importante nos instrumentos financeiros. A supervisão não acompanha o próprio mercado. A supervisão as entidades reguladoras são elementos estáticos dentro do mercado. Analisam o mercado, portanto, estudam o próprio mercado, dão autorização aos produtos, etc. Portanto, alguns têm uma noção, obviamente, e as suas funções prudenciais e comportamentais, prudenciais no âmbito das contabilidades das diversas entidades que emitem os diversos instrumentos financeiros e comportamental, no tocante à própria colocação desses produtos. Mas a supervisão é um elemento estático, porque analisa as contas, analisa os produtos de uma forma sem verificar a própria criatividade, a própria desenvolvimento do próprio mercado. O seu livro fala da relação próxima entre reguladores e poder político. Sim. Esse é o grande problema. O que é que dizer com esta afirmação? Eu introduzo isso na na introdução, porque tudo aquilo que aconteceu no mercado, nós verificámos, é a minha opinião, uma instrumentalização da supervisão pelo poder político. No tocante a 2008, não é? Mas eu posso lhe dizer, e estou perfeitamente à vontade e livre para dizer uma coisa destas. Nós assistimos há relativamente pouco tempo o próprio governador do Banco de Portugal, o Dr. Carlos Costa, a dizer que jamais, a partir de agora, o Banco de Portugal irá fazer auditorias às contas do Estado. Não é? Quando o Estado, ou o Governo, pede ao Banco de Portugal para fazer uma auditoria às contas do Estado, eu acho que, e a meu entender, há outros órgãos, outras entidades, nomeadamente o Tribunal de Contas. Mas um banco central, nomeadamente o Banco de Portugal, neste caso, de supervisão, deve limitar-se a supervisionar as entidades que são da sua competência. E, obviamente, a fazer trabalho sobre aquilo que se passa em termos macroeconómicos. Mas não deve vir fazer auditorias seja qual que for o governo que estiver no poder, não deve vir fazer auditorias às contas dos governos passados, etc., porque isso pode gerar conflitos. E nós temos que evitar esses conflitos e a noção, dar, no fundo, alguma noção de instrumentalização. Não é? O caso Madoff foi o culminar de vários esquemas? Não, o caso Madoff é apenas um pequeno pormenor no meio disto tudo, não é? Portanto, é evidente que este livro tende a explicar todos os instrumentos que há, os seus riscos, tudo, etc. O caso Madoff é meramente... É uma situação onde a supervisão devia ter atuado com grande cuidado, não é? Portanto, essas coisas não podem acontecer no mercado. O mercado é, por sua própria definição, transparente. Repare bem,
o mercado tem um conjunto de entidades que vai desde o emitente, que tem as suas contas, portanto, vistas, revistas, auditores, contabilistas, administrações, todo um conjunto de entidades que analisam, não é? E as contas das empresas têm que mostrar a máxima transparência, tudo. E só assim é que o mercado é de facto profícuo. Agora, o caso do Madoff insere-se num caso muito mais vasto para mim, e que são as sociedades de rating. De facto, atuaram nesta matéria muito mal. Muito mal. E hoje, obviamente, como deixaram acontecer determinadas coisas, deram notas a entidades, a produtos, etc., que de facto não poderiam ter aquela nota, e eles próprios vêm dizer posteriormente, atenção, quando foram chamados ao Congresso, não é? Que estas notas que davam, a notação que davam, conferiam apenas uma opinião deles, era uma opinião deles, que poderia ser alterada de um dia para o outro. Bom, o caso Madoff aconteceu com... Portanto, há todo um conjunto de situações. Mas Falando na regulação, disse que é estática. Sim, a supervisão e a regulação é estática. É necessário outro porque o mercado, tipo de regulação e de que forma? Repare bem, é que está a questão. Aí é que entra o mercado não regulamentado. E porque a diferença entre o mercado regulamentado e o mercado não regulamentado é que o regulamentado, portanto, é analisado, é visto, há satisfação de liquidação das operações, portanto, aquilo que se designa por bolsa, não é? Está padronizado, está